Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com mais um Portal do José. Hoje com muitos acontecimentos importantes aqui no Brasil, num dia de bastante agitação no campo da política e da polícia. Porque depois que o clã Bolsonaro chegou até o poder central aqui no nosso país, aquilo que poderia ser considerada uma pequena Orcrim de natureza familiar com alguns agregados, se converteu numa grande Orcrim com muitos tentáculos, com seus membros, os seus participantes, os seus autores em muitas situações, agindo sempre de forma imoral e de forma antiética. Obviamente que isso se converte também em atos ilegais. E a conta está chegando agora. Vocês percebam a importância que foi de nós termos ajudado a barrar o caminho dessas pessoas. Porque os métodos ilegais, os métodos imorais, antiéticos, antirrepublicanos, hoje estariam muito mais potencializados e fortalecidos. Obviamente que uma pessoa como você e eu estaríamos com algum tipo de risco, né? Se você me perguntar se eu fiquei surpreso com a ação da Polícia Federal, que visou hoje o ex-delegado Ramagem, hoje deputado federal, e as pessoas que estavam no seu entorno, eu vou dizer que não. Essa investigação que está sendo conduzida pela Polícia Federal foi requerida, inclusive, pelo senhor Paulo Gonet, da Procuradoria-Geral da República, autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes. Os indícios ali das ilegalidades são irrefutáveis. O fato existiu. Existiu uma espionagem ilegal contra muitas pessoas aqui no nosso país. A questão agora é apurar a responsabilidade das criaturas. Obviamente, ninguém confessa nada no governo Bolsonaro. Eles queriam fazer um golpe aqui no nosso país, dar um golpe, e achavam que poderiam ter a impunidade. Só que, como eu sempre tenho dito aqui para vocês, se essa gente perdesse o poder, as filas iriam andar e elas estão andando. Vou lembrar aqui para vocês um episódio que me envolveu aqui junto com essa história toda e trazer também mais algumas situações que estão acontecendo fora do nosso país, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal e não nos conhecia, para que você venha fazer parte aqui do nosso portal, se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e não se esqueça, dê o seu joinha, o seu comentário e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros, tá legal? Então vamos aqui aos assuntos. Bom, como eu disse para vocês, surpresa zero com essa história, né? Em dezembro do ano passado, eu e outros amigos aqui nas redes sociais, alguns que eu nem conhecia, né, estávamos sendo ali observados, nós estávamos sendo monitorados pelo governo federal com uma iniciativa que nasceu dentro, vejam só, do Ministério da Economia de Paulo Guedes. Nós entramos com ações contra essa gente, contra a empresa que estava fazendo o monitoramento, e a notícia vazou, né? Veja a lista de jornalistas e influenciadores em relatório do governo. Nós somos classificados como detratores, né? E eu fiquei aqui como número 2, como detrator número 2, né? Até um posto assim que eu nunca imaginei, né? Do governo federal. O primeiro foi o professor Gessé Souza, e depois veio uma turma grande, gente muito legal, enfim. E todos nós entramos com ações para saber o que estava acontecendo e fazer com que houvesse uma reparação, né, de danos para as pessoas que sofreram danos e também a devolução de recursos que foram gastos, recursos públicos, com esse tipo de patifaria. Então, nenhuma surpresa, surpresa zero, com esquema de espionagem clandestino dentro de uma agência de inteligência que deveria ajudar o governo a se pautar em situações importantes para o nosso país, como, por exemplo, orientar o governante, né, sobre riscos de pandemia, riscos de morte, o que está acontecendo, quem é que está vacinando, se existe vacina, que remédio que funciona, que remédio que não funciona, como é que está essa discussão no mundo. Zero, né? Se houve algum tipo de orientação, a orientação foi para destruir vidas aqui no nosso país e a República Brasileira. Matéria do UOL: sob Ramagem, ABIN agiu para ajudar Jair Renan e Flávio Bolsonaro, diz PF. Bom, e aí aqui os meus amigos do Desmascarando captaram bem, né, uma situação que aconteceu hoje no programa lá, Estúdio I, da Globo News, onde o Flávio, esse próspero empresário do ramo de chocolates, né, amigo de muitas figuras com situações escabrosas aqui no Rio de Janeiro, ele foi convidado para falar sobre esse relatório da ABIN, sobre aquilo que dizia o papai dele, que não confiava na agência oficial, que ele tinha um esquema paralelo, mas era tão paralelo que nem o Flávio sabia, né? Será que dá para acreditar nisso? Vamos ver aqui, mas essa gente aqui
a verdade passa longe, né? Então vamos ver aqui como é que foi esse trecho aqui, vamos lá. Ele próprio disse como é que ele vai usar uma BIM paralela, como é que ele vai usar os instrumentos das pessoas que estão na BIM para trazer informações, se ele está dizendo para você, se você acabou de fazer a defesa dele, ele não confiava naquilo. Então, ele estava consultando quem, senador? O senhor falou que ele estava consultando quem? Eu tenho que perguntar para ele, não sei. Não, mas o senhor sabe que ele estava consultando. Senador, o André, um presidente da República, você tem ideia de como o presidente da República conversa com tantas pessoas? Você é filho dele, senador. Ele conversava comigo algumas coisas e, estrategicamente, o que ele queria conversar comigo, eu conversava. Não é porque a gente tinha uma relação direta. Ele conversava estrategicamente, mas sobre espionar os outros, né? Inclusive os amigos e inimigos, né? Isso aí o Flávio está dizendo que não sabia. Aqui que ele abria tudo para mim, né? Senador, então, vocês tirem as suas próprias conclusões, né? Eu, sinceramente, eu não tenho motivos alguns para acreditar na idoneidade de qualquer coisa que essa gente fale, né? Bom, nós vamos ter mais desdobramentos dessa história aí, né? Como eu digo para vocês, são passinhos à frente que as filas estão andando até que algumas dessas criaturas sejam atendidas no guichê e o guichê finalmente as remeta, né, para onde elas têm que ir, para Papuda, Colmeia ou Bangu 8. Bom, comentei ontem com vocês, né, essa alcunha, né, que a figura do inelegível ganhou e hoje está aqui no jornal, né, aqui. Alckmin diz que Bolsonaro nem atrapalha o governo. Ele é desocupado, né? Ele já era desocupado no governo, então, no português claro, né? Vagabundo, né? Ele, enfim, gente, é um fantoche que chegou até a presidência do nosso país e que colocou a nossa pátria a serviço de alguns grupos. A mesma coisa está acontecendo na Argentina agora. Isso deve ser objeto da nossa preocupação, da nossa atenção, para a gente extrair muitas lições. A Argentina está um negócio complicadíssimo. Bom, e aí, aproveitando aqui essas questões internacionais, né, hoje me chamou a atenção esse editorial aqui do Globo. Trump representa perigo imenso para o mundo. Eu fiquei curioso, né, com essa visão aqui da Globo, da mídia, né, porque eles espelham muito dos pensamentos da grande imprensa aqui no nosso país, os grandes grupos econômicos, né? Então quer dizer que eles estão preocupados com o Trump nos Estados Unidos e fizeram vistas grossas aqui para o Bolsonaro? Gente, o bolsonarismo não adquiriria a força que conseguiu ter aqui no nosso país sem a conivência dos grandes veículos de comunicação que se omitiram num combate frontal ao envenenamento que estava acontecendo aqui no nosso país. É impossível alguém ter tido 58 milhões de votos depois de um país com mais de 750 mil mortos aqui no nosso país, se essas pessoas tivessem sido devidamente informadas do tipo de crime, de responsabilidades que cometeram essas pessoas à frente do nosso país. Eles terminam aqui. Um novo governo Trump promete ser mais eficaz. Seria desejável que a sociedade americana aproveitasse o tempo que lhe resta até novembro para oferecer alternativas melhores ao eleitor. Do contrário, o risco para o mundo será imenso. Gente, nos Estados Unidos, já comentei isso com vocês, tanto o Partido Democrata quanto o Partido Republicano no poder, eles não têm uma mudança substancial na política externa. E, por incrível que pareça, os democratas no poder, até eles têm possibilitado mais conflitos no mundo. Então, são situações muito curiosas, né? O Trump, com 4 anos no governo, nós tivemos menos conflitos no mundo. Então, é muito complicado a gente ver esse tipo de análise, né, de um veículo de comunicação com os comportamentos que eles têm. Sobretudo quando a gente vê essa ambiguidade. Ó, o mesmo grupo, em relação à Argentina, eles estão apostando que a coisa está legal, é isso mesmo. Está acontecendo uma catástrofe contra direitos sociais na Argentina. A Argentina está virando um barril de pólvora gigantesco, mas aqui eles dizem, em meio à greve geral, plano de Milei avança no Congresso. Aqui no finalzinho eles dizem o seguinte, no entanto, sem deixar de fazer mais barulho do que seria necessário, Milei está aprendendo a contornar obstáculos e só tem a ganhar com isso. A questão, meus amigos e minhas amigas, é que na Argentina o couro está comendo.
está tendo muita manifestação, direitos sociais lá estão sendo aviltados do povo argentino. Matéria que diz, sindicatos na trincheira, greve geral contra reformas pressiona Milei e Congresso, onde apoio ao governo ainda é incerto. A Argentina está virando a casa da mãe Joana. O cidadão que tem sérios problemas, que chegou até a presidência da Argentina, ele está entregando tudo. Terras, territórios, direitos, espaço aéreo, espaço marítimo, tudo. Empresas públicas, está subtraindo direitos trabalhistas, direitos sociais, direitos aposentados. Como é que esse troço pode dar certo? Aliás, a extrema-direita no mundo deu certo em algum lugar? Esse pessoal gosta muito de dizer, né? Onde é que o socialismo deu certo? Pois bem, onde é que a extrema-direita deu certo no planeta? Está aí também uma questão desafiadora, né? Mas isso são questões que estão rodando o mundo. Aqui, o que nos interessa agora, a gente retomar de fato a democracia no nosso país, os debates concretos, os debates racionais e fazer cada vez mais esses criminosos sejam responsabilizados e a gente possa colocar o nosso país num rumo cada vez mais a prosperidade, cada vez mais a conquistas de direitos sociais e a diminuição desse abismo gigantesco que a gente tem ainda no nosso país, né? Gente, eu fico por aqui, filas andam, um grande abraço, até o próximo encontro. Tchau!